Alright, guys, now let's see can and could. Então, agora nós vamos ver a diferença entre os verbos modais can e could. Talvez vocês já tenham visto, talvez até vocês conheçam, ou talvez o can, como posso, consigo, ou talvez vocês até confundam entre eles, ou talvez você nunca tenha visto. De qualquer forma, antes da gente continuar, é bom vocês entenderem o que são os verbos modais. Verbos modais em inglês são os verbos que vão mudar de acordo com o modo que a gente utiliza. Ou seja, a gente vai ver aqui o can e could sendo usado para habilidade, permissão, pedido e possibilidade. E entre cada módulo que a gente utiliza, eles podem variar o sentido, ou variar a diferença entre eles. Então, vocês já vão entender a seguir. Mas é bom vocês entenderem o que são os modais, porque depois nós vamos ver outros também, como should, que é deveria, o must, eu devo, e que também tem algumas diferenças de sentido ou de modo que a gente utiliza. E eles são verbos também específicos no inglês que fazem as próprias negativas e perguntas. Ou seja, a gente não vai usar o don't, a gente não vai usar doesn't, nem isn't, nem aren't, nem simplesmente o no, né? Então a gente vai fazer negativas e perguntas com eles mesmos, como vocês vão ver nos exemplos também. Agora vamos lá. Então, com relação à habilidade, ou seja, você conseguir fazer algo. Detalhe, que não é conseguir no sentido assim, eu consegui um emprego. Nesse caso, vocês vão usar o verbo get, ou no passado got, né? Got a job, eu consegui um emprego, fica melhor. Aqui a gente está falando de conseguir, de você ser capaz, de você ter uma habilidade. Então, nesse caso, ou seja, nesse modo, a diferença entre eles vai ser, então, no passado e no presente, tá? Então, nós vamos usar can quando eu estou me referindo ao presente, ou seja, eu posso, eu consigo fazer algo, e o could no passado. Detalhe também que eles não mudam com relação ao pronome ou a pessoa que a gente utiliza, tá? Vocês também não vão colocar S, não tem essa diferença entre eles. Então, eu vou falar I can, you can, he can, we can, fica igual para todo mundo. Mesma coisa could, mesma coisa para negativas ou perguntas. Vocês vão ver que ó, praticamente os exemplos aqui quase todos são com I, com eu, mas vocês podem usar igual para todos os pronomes. Enfim, então, I can play the piano all day long. Ou seja, eu consigo, eu posso tocar piano o dia todo. Agora eu vou usar o could quando eu me refiro, então, ao passado. Ou seja, eu podia, eu conseguia, ou eu pude, eu consegui. Então, I could play the piano when I was a kid. Então, eu conseguia, eu podia, né, conseguia tocar piano quando eu era criança. I can't dance at all. I look so stupid. Então, eu não consigo dançar de jeito nenhum. Eu pareço tão estúpido. Pareço um idiota, né? I look so stupid. E, lógico, novamente, aqui uma negativa. Então, um exemplo, tá? De negativa no presente. E no passado, então, também uma negativa. I couldn't swim until I was 12. Então, eu não sabia, eu não conseguia nadar até os 12 anos. Então, percebam novamente aí que eu vou usar o can't, também pode ser que vocês vejam cannot, que é com double N, com dois N's, cannot, tudo junto. Ou poderia falar geralmente cannot vai ficar junto, né? Ou could not, ou abreviado couldn't. E novamente vocês vão usar aí igual para todos os pronomes. Agora, aqui, com relação a pedidos, não vai ter diferença com relação a presente ou passado. A diferença entre eles é que o sentido é praticamente o mesmo. Ou seja, né, você pode fazer isso para mim, e o could vai ser poderia fazer aquilo para mim. Então, assim, o sentido é bem parecido, só que o could, ele dá é um pouco mais formal, né? Tem um pouco mais de formalidade. Então, fica um pouco mais educado, mas é claro que vai do contexto, vai também da forma que você monta a frase. Então vamos lá. Em um restaurante com um grupo de amigos. Hey man, can you pass me the salt? Então, aqui um exemplo de question, né? Então, eu vou usar o can e could também na frente, né, dos pronomes das pessoas, dos sujeitos, para formar as perguntas, né? Então, can you pass me the salt? Então, ei, cara, você pode me passar o sal? Então, percebam que está numa situação mais informal, onde eu tenho, né? Provavelmente eu tenho aí uma amizade, uma certa intimidade com a pessoa.
Já no jantar de negócios com seus superiores, ou seja, uma situação mais formal. Sir, could you pass me the salt, please? Então, é claro que eu acrescentei o sir, o please, então também fica mais educado. Então, até para combinar mais com esse contexto, eu vou usar o could, né? Você poderia me passar o sal, por favor? Agora, então, com relação a permissão, ou seja, né? É praticamente um pedido também, mas eu estou pedindo permissão para fazer algo. Da mesma forma também, assim como com relação a pedidos, a diferença também deles vai ser na formalidade. Ou seja, o could também ele soa como um poderia, então um pouco mais formal. Novamente, vai da situação também, né, do contexto e como você também monta a frase. Fica muito melhor você usar um excuse me, um please, né, um sir, ma'am, enfim. Então, aqui também numa situação mais informal, Dude, can I take your jacket? I'm freezing here. Cara, você pode me emprestar sua jaqueta? Eu posso pegar sua jaqueta, né? Can I take your jacket? Ou seja, posso eu pegar sua jaqueta? I'm freezing here. Eu tô congelando aqui. Ou numa situação mais formal, excuse me, could I use your bathroom? Então, com licença, eu poderia usar o seu banheiro? Agora, com relação à possibilidade, a diferença entre eles também não tem a ver com passado ou presente, vou usar os dois no presente, mas o could, ele também soa como um poderia, então a possibilidade é um pouco menor. Então pode, né? O can pode acontecer tal coisa, e o could, poderia acontecer tal coisa, né? Então, a possibilidade é um pouco menor. Então, we can watch a movie after work today. Então, nós podemos assistir um filme depois do trabalho hoje. Ou então, I really don't like horror movies, but maybe we could watch one today if that's the only option. Então, eu realmente não gosto de filmes de terror, mas talvez nós poderíamos, né? Talvez nós possamos assistir um hoje, se for a única opção. Então, a possibilidade aí é um pouco menor, né? Agora, então, para vocês praticarem, como eu sempre digo, primeiro interpretem as frases, vejam o que está falando. Também é uma questão de interpretação, de contexto, não é a regra, né? Não somente a regra gramatical, mas uma questão aí também de contexto. Então, vamos lá, ó. Ele consegue nadar muito bem. Sorry, antes de vocês, antes de eu continuar, lembre de pausar o vídeo aqui, pausem agora, tentem praticar sozinhos, tentem completar sozinhos. É até bom vocês pesquisarem palavras que vocês não conhecem, e aí sim, em seguida, eu vou passar a resposta para vocês conferirem. Então, vamos lá. Ele consegue nadar muito bem. He can swim very well. Então, run very fast when I was younger. Então, correr muito rápido quando eu era mais jovem. Então, como eu estou me referindo quando eu era mais jovem, frente ao passado, então, I could run very fast when I was younger. E está nevando. Então, nós sair agora. Então, nesse caso, seria nós não podemos, né? Nós não podemos sair agora. Então, fica melhor o can't na negativa, porque está nevando. Então, como eu falei, é uma questão de interpretação, né? Está nevando, so we can't go out now. Pessoal, aqui um detalhe também, às vezes uma dúvida comum é a pronúncia do can't, da negativa, né? Vocês podem, claro, falar o can't, reforçar o T aí para indicar que é negativa, mas o nativo, por exemplo, é muito comum eles acabarem comendo esse T na negativa. Aí é uma dúvida até bem comum de vocês. Ai, teacher, mas como que eu vou saber se está afirmando ou negando, né? O cara fala para mim, I can drive, I can't drive. Então, fica muito parecido, né? A negativa. Tem uma leve diferença entre eles, talvez vocês não consigam perceber agora. Se vocês precisarem, até peça que a pessoa fale mais devagar, ou até pergunte, né? Wait a minute, can you or can't you? Você pode até perguntar assim para a pessoa deixar claro, né? Se você consegue ou não. Mas, basicamente, a leve diferença entre eles é que, assim, na afirmativa, o can é um pouco mais suave. Então, I can drive, eu consigo dirigir. Agora, na negativa, o can't vai dar mais ênfase e vai soar um pouquinho mais agudo. Então, fica assim, I can drive. Então, I can drive, I can drive. Então, talvez vocês não percebam, tem uma leve diferença,
Mas é claro que geralmente você vai perceber ou pelo contexto, pela situação, pelo resto da frase, né? Que nem aqui, ó, it's snowing, so we can't go out now. Então tá nevando, então a gente não pode sair agora, né? Então vocês vão, é uma questão também de interpretação, tudo mais. Alright, então, com licença, sir, né? Com licença, senhor, you help me, me ajudar? Então, com licença, senhor, você poderia me ajudar? Então, could you help me? Então, como eu coloquei aqui, excuse me, sir, combina mais o could, né? Com licença, senhor, você poderia me ajudar? Então, fica mais educado. O que não estaria errado, mas o could combina mais aqui. Você tocar piano quando tinha 7 anos? Então, também, como eu estou falando do passado, de uma habilidade no passado. Então, could you play the piano when you were 7? Então, conseguia você tocar piano quando tinha 7 anos? You have a nice bike. Você tem uma bike legal. Você consegue dirigir, consegue pilotá-la? Lembrando que o ride eu vou usar aí para bicicleta, moto, cavalo. Então, né, consegue você dirigir, pilotar? Então, can you ride it? Ó, esse daqui também é uma questão de interpretação, guys. Ó, he has a broken leg. Ele tem uma perna quebrada. Então, ele caminhar por uns dias, andar por uns dias. Então, ele can't. Então, ele não pode andar por uns dias, porque a perna dele está quebrada. Então, uma questão de interpretação, né? Novamente, aqui você entenderia que é uma negativa pelo contexto. So, he can walk for a few days. Aqui eu tô perguntando, né? Você dormiu ontem à noite? Né? Então, você conseguiu dormir ontem à noite? Could you sleep last night? Então, como eu estou falando de last night, do past, eu vou usar o could. E aqui, então, nós viemos o mais rápido que podíamos. So we came as fast as we could. Então, também referente ao passado. Se eu falasse eu vim o mais rápido que eu pude, que eu posso, né? Então, poderia falar também I come as fast as I can. Então, eu venho tão rápido quanto eu posso no presente. Aqui eu estou falando no passado. We came in the past. We came as fast as we could. E aqui, why are you crying? Is there something? Por que você está chorando? Tem algo fazer por você? Então, tem algo que eu possa fazer por você? Is there something I can do for you? Neste caso aqui, vocês também poderiam usar o could, tá? É claro que assim, estou perguntando se a pessoa está chorando, então talvez esteja um ambiente mais informal, mas os dois estariam certos. Você pode usar o can or could. Ou até se for uma pessoa que você não conhece, né? Você vê uma pessoa chorando que você não conhece. Mas enfim. That's it, guys. Pratiquem. Novamente, é mais uma aqui é só para vocês entenderem melhor a diferença entre eles. Depois nós vamos aprender outros modais também. Mas é isso. Keep going, continuem, coloquem em prática para vocês se acostumarem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.